Mas afinal de contas, o que é arquitetura de software? E será que o papel do arquiteto de software ainda vai continuar existindo? Então são basicamente essas as perguntas que eu quero responder para você nesse vídeo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você quer trabalhar em grandes empresas, se você quer desenvolver grandes aplicações, eu acredito que o mínimo que você tem que saber é qual é a função do arquiteto de software e o que é arquitetura de software. Então, bora descobrir isso melhor aqui nesse vídeo hoje. Roda a vinheta e vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tão polêmica definição do que é arquitetura de software. Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você aproveitar e dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada aí por aí. Maravilha? E também eu gostaria de fazer o convite para você participar da imersão Full Stack Full Cycle. É um evento online 100% gratuito e as matrículas, né, para você poder participar estão abertas. Então clica aí no link, a gente vai desenvolver uma aplicação durante 7 dias e vai ser muito top mesmo. Então não perca essa oportunidade. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar aí sobre o que é arquitetura de software. Vamos lá, pessoal. Existem diversas definições, vamos dizer assim, formais sobre o que é arquitetura de software. Mas eu não quero ir diretamente nessas definições. Eu quero que você pense da seguinte maneira. Para desenvolver software, né, o desenvolvedor, as empresas que desenvolvem, as empresas que precisam do software, elas pagam muito caro por isso. Software é algo caro e é algo vivo. E quando eu falo que é algo vivo, porque ele muda, ele se transforma todo o tempo. O grande ponto que você tem que pensar é que a empresa, indiretamente, ela acaba fazendo uma conta, que é a seguinte: eu vou pagar X por esse software, né, que é um valor alto, mas eu acredito que os benefícios que esse software ele vai me trazer ao longo do tempo, né, vai amortizar esse valor que eu paguei agora. Logo, o que acontece, meu querido amigo, minha querida amiga? O que acontece é que se esse software ele tiver que ser refeito antes do tempo dele se pagar ali para a empresa fez um péssimo negócio. Essa é a verdade. E eu vou falar uma coisa, se tem alguém que adora refazer ou fazer um software ali do zero, somos nós desenvolvedores. Por quê? Porque é muito mais legal, né? Porque dá muito mais prazer você trabalhar com arquiteturas mais modernas o tempo todo, para que você consiga explorar novas frentes na hora do desenvolvimento. Mas a gente sabe que a vida, ela não é assim. A gente sabe que grande parte das vezes, quando a gente vai desenvolver software, a gente vai pegar aquele famoso legadão e aquele software muitas vezes não está do jeito que a gente imagina. Mas, novamente, mesmo ele não estando daquela forma como a gente quer, ele ainda está retornando valor para a empresa. E é isso que a gente precisa honrar. Então, quando a gente está falando de arquitetura de software, a nossa ideia é fazer o quê? Conseguir desenvolver um software sustentável. Desenvolver aplicações sustentáveis, ela tem tudo a ver com arquitetura de software. Por quê? Porque se você desenvolve uma aplicação, né, utilizando técnicas, utilizando esforços para que esse software ele dure o maior tempo possível, retornando valor para a empresa, você já está começando a pensar de uma forma ou de outra em arquitetura.
Tá? A arquitetura de software, no final das contas, ela é uma forma de você conseguir entender os atributos de negócio, entender as limitações que o negócio tem, que a empresa tem, e baseado em tudo isso, você conseguir trazer o software pelo menor valor possível e pela entrega mais rápida que você puder fazer. Além disso, a arquitetura de software, um software bem arquitetado, ele vai fazer com que sempre quando houver mudanças, independente de serem mudanças simples ou mudanças mais substanciais ali em todo o sistema, esse software ele vai conseguir comportar da melhor forma possível essas mudanças para ele continuar sendo evoluído. Um software bem arquitetado é um software que ao longo do tempo ele vai conseguir trazer valor. E nesse momento é que surge, vamos dizer assim, o papel do arquiteto de software. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui. Por quê? Porque o arquiteto de software é o cara responsável por entender as limitações que a empresa tem, tanto financeiras, tanto de negócio. Ele é responsável também por entender qual é a equipe que ele tem naquele momento e quais são o canivete do Batman, vamos dizer assim, quais são os recursos disponíveis que ele tem naquele momento para conseguir criar o software da melhor maneira possível com todas as limitações que ele acaba tendo. Trabalhar com arquitetura de software, no final das contas, é ter noção do contexto que você está entender todas as limitações que você tem para que você consiga criar a melhor aplicação possível naquele momento. O grande ponto é que nos dias de hoje, o papel do arquiteto de software, ele vem desaparecendo nas empresas. Como assim o papel? Eu estou dizendo, quando eu digo papel, eu estou dizendo o crachá do arquiteto. O que você é, Wesley? Sou arquiteto de software. Isso está acabando nas empresas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, grandes empresas estão trabalhando no seguinte formato. Ao invés de você ter o arquiteto de software, você vai ter uma área de arquitetura que vai ajudar, tá, os projetos acontecerem da melhor forma possível. Também, outra coisa que acontece é que os desenvolvedores, hoje em dia, esses caras, de forma geral, eles estão assumindo a função do arquiteto de software. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma squad ali com 8, 10 pessoas trabalhando naquele projeto, você vai ver raramente um cara intitulado como arquiteto. Todos ali são desenvolvedores. O máximo que você vai ter ali, vamos dizer, é um tech lead. E muitas vezes o tech lead, por ser um cara mais experiente, ele acaba tomando diversas decisões de arquitetura. Então, se você perceber, dá uma olhada nas empresas que você conhece. Veja se você encontra hoje em dia ainda um arquiteto de software. Tá? Então, isso aí é muito importante você entender. Ele é um cargo que a cada dia mais, pelo menos da forma como eu vejo, está desaparecendo. E os desenvolvedores, eles estão sendo obrigados a deixarem de ser aquele cara que pega tudo mastigadinho e sai apenas codificando para ser aquela pessoa que vai entender de forma macro o que está acontecendo e o que ele tem que fazer dentro daquele projeto. Quais são as melhores decisões para fazer com que aqueles projetos aconteçam. E é bem interessante, porque de uma forma ou de outra, você vai começar a perceber que a barra, a régua, para você entrar em grandes empresas, ela está aumentando. E por quê? Porque da mesma forma que a gente ouviu
né, por muito tempo se falar ali em full stack, né, um cara que manja de front-end e back-end, você vai perceber que agora está sendo cada vez mais natural nas grandes empresas o desenvolvedor entender de arquitetura. E é por isso que cada dia mais, nos testes inclusive, né, de entrevistas, não é só comum hoje em dia você ter o teste técnico, você desenvolver um projeto, apresentar o projeto, como você também passar em testes ali de lousas brancas para você conseguir mostrar como que você não só faz a arquitetura de um software, mas eventualmente a arquitetura inclusive de solução. Mas daí eu não quero chegar nesse aspecto agora, tá? Então, o que você tem que pensar como dev? Aprenda mais sobre arquitetura de software, tá? É um tema muito legal, é um tema bem prazeroso. O arquiteto, de forma geral, ou desenvolvedor arquiteto, vamos dizer assim, ele começa a olhar o código com mais carinho, olhar o código em mais longo prazo, e quando você começa a ter uma visão de longo prazo, significa que as decisões que você vai tomar agora, elas vão ser muito mais bem pensadas. Então, se você está pensando em hoje em dia em correr e falar, eu quero ser um arquiteto de software, talvez aonde você trabalhe, você já esteja tomando, né, decisões que um arquiteto deveria tomar. Mas, como eu disse, esse papel cada dia vai desaparecer. É minha opinião, tá, pessoal? Eu tô dizendo da forma como eu vejo nas empresas que eu tenho contato, com os profissionais que eu conheço. Então, eu acredito que é isso que tá acontecendo por aí. Beleza? E eu gostaria muito de saber, inclusive, a sua opinião em relação a isso. Então, por favor, deixa um comentário aqui embaixo e fala para mim o que é arquitetura de software. E eu não quero que você pegue aquelas definições da ISO e etc, porque a gente já está cansado de ouvir. Vamos pensar no dia a dia, né? Limitações, atributos de negócio, entender o contexto, saber qual é o time, reforçar boas práticas para o time que vai desenvolver, para que esse software, no final do dia, ele dure o mais tempo possível. Maravilha? E se esse vídeo, ele acrescentou algo interessante para você na sua carreira, peço novamente, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.